Olá a todos, eu me chamo Olivia Fonseca Maraston e atualmente eu sou bolsista PIBEX. E ano passado, até outubro deste ano, eu fui bolsista PIBIC. Eu sou membro do grupo de pesquisa Intervenção do Estado na Vida das Pessoas, o Interveps-UEMP, e hoje eu estou aqui para apresentar os resultados da minha pesquisa PIBIC, que foi desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Renato Bernardi. O tema é o aumento da violência doméstica em tempos de Covid-19 e a insuficiência de mecanismo de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A pesquisa ela partiu da percepção do aumento dos casos de violência doméstica no contexto da pandemia. Isso porque uma das medidas necessárias para conter a propagação do vírus foi o isolamento social. E o isolamento ele fez com que as pessoas passassem a ficar mais tempo dentro de suas casas. E, por um outro lado, ele fez com que as vítimas de violência doméstica passassem a conviver quase 24 horas por dia com seus agressores. E, por conta disso, elas encontraram dificuldades em denunciar ou pedir ajuda em relação à agressão sofrida. Porque, como elas vão a uma delegacia sem que seus agressores percebam? Então, essa convivência forçada as impediu de acessar os meios de denúncia com segurança. Um dos objetivos da pesquisa é justamente evidenciar esses fatores que proporcionaram um aumento dos casos de violência doméstica e também relacionar o aumento da violência contra a mulher com a cultura patriarcal ainda presente na nossa sociedade. O outro objetivo é apontar a necessidade do Poder Judiciário de se adaptar às novas demandas da sociedade, com a criação de mecanismos que facilitem a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. E, por fim, elaborar propostas aliadas à ciência jurídica para combater a violência doméstica em tempos de Covid-19. No que concerne a metodologia, como destacado aí no slide, o trabalho foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, e os métodos utilizados foram o dedutivo, o dialético e o quantitativo. O dedutivo foi utilizado partindo da perspectiva geral da violência contra a mulher, para uma análise do contexto do aumento da violência doméstica na pandemia. O método dialético foi empregado para que fosse possível considerar os aspectos históricos, sociológicos e culturais que eram pertinentes ao tema pesquisado, e serviram também de base para uma análise mais precisa do tema. Já o método quantitativo, ele serviu para mostrar em números a dimensão do problema da violência na pandemia. Bom, chegando aos resultados de discussão, a violência contra a mulher ela é algo naturalizado pela própria sociedade. Então, todos nós, como indivíduos que vivem em sociedade, cultivamos valores que incentivam a violência, o que acaba por gerar uma relação de dominante e dominado. E por o regime predominante da nossa sociedade ser o patriarcado, os dominantes seriam os homens e as dominadas seriam as mulheres. E por conta dessa relação de dominação e exploração das mulheres pelos homens, a mulher ela se encontra em uma posição de vulnerabilidade. E o isolamento social, ele favoreceu o agravamento dessa posição de vulnerabilidade da mulher. E como consequência disso, contribuiu para o aumento da violência doméstica. Só que apesar do isolamento ter sim cooperado para um ambiente propício para o aumento da violência, fatores anteriores à pandemia, como destacado aí no slide, também contribuíram para chegarmos na situação em que estamos hoje, como é o caso do corte no orçamento destinado ao combate à violência contra a mulher feito pelo governo federal. Outro fator é a escassez de delegacia da mulher e sua crescente diminuição. Em 2014, o Brasil tinha 441 delegacias, e em 2019, esse número reduziu para 417. E essas delegacias especializadas, elas são muito importantes, porque têm o intuito de humanizar o atendimento dirigido aos grupos sociais que se encontram em uma posição de vulnerabilidade, que é o caso das mulheres. E eles se mostram eficazes em evitar a revitimização da mulher, que decorre justamente do atendimento precário e de posturas inadequadas de autoridades públicas. Outro fator são as casas-abrigo, que tem como objetivo a proteção das vítimas. Porém, em 2019, só 2,4% dos municípios brasileiros contavam com elas. Então, toda essa conjuntura de fatores mostra que não há mecanismos suficientes para a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha,
porque não há implementação das políticas públicas propostas nela. E, além disso, não tem incentivo por parte do Estado. E, somado a isso, encontra esse sistema desigual que predomina na nossa sociedade e que corrobora com o cenário de violência contra a mulher. Então, as mulheres elas se encontram desamparadas, principalmente em tempos de pandemia. Uma pesquisa mostrou que os registros de lesão corporal dolosa nos meses de março a maio de 2020 diminuíram em comparação ao mesmo período do ano de 2019, o que, num primeiro momento, poderia fazer com que a gente pensasse que os casos de violência diminuíram. Mas, pelo contrário, porque a taxa de feminicídio aumentou em 5%, em março e abril de 2020, em comparação a 2019, o que evidencia a dificuldade que as mulheres encontraram em denunciar seus agressores, ao ponto da violência chegar em seu patamar mais letal, que é o feminicídio. No Brasil também foi apontado por algumas mídias independentes que estavam monitorando a violência no Brasil, na pandemia, uma dificuldade de se obter informações a respeito da violência de gênero. E o acesso a essas informações facilitaria a percepção da proporção da violência doméstica em tempos de pandemia. E também tornaria visível quais as medidas seriam mais adequadas para enfrentar o problema. Um outro dado apurou que uma em cada 4 mulheres brasileiras com mais de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia. E pensando em tempos de Covid-19, o isolamento social, o medo de ser contaminado pelo vírus, somado ao estresse, à ansiedade e às dificuldades econômicas que advêm de tempos de crise, tudo isso faz com que a violência de gênero aumente. É importante destacar também que o Brasil adotou e criou algumas medidas que visavam facilitar a denúncia e resguardar o direito das mulheres, como a possibilidade de registrar boletim de ocorrência online, solicitar medidas protetivas de urgência e a campanha do Sinal Vermelho, que tem como objetivo oferecer um canal silencioso para as mulheres se identificarem como vítimas de violência doméstica e familiar. Porém, só essas medidas tímidas no contexto da pandemia não são suficientes, porque, como demonstrado até agora, tem-se o entendimento de que a violência doméstica ocorria muito antes da pandemia e vai continuar ocorrendo depois dela. Então, para que se possa combatê-la efetivamente, é necessário mais do que algumas medidas que não afrontem a raiz do problema, apesar, é claro, de ser reconhecido o seu mérito e a sua contribuição para essa luta. Mas, como demonstrado, a violência contra a mulher é algo perpetuado pela própria sociedade. Então, com a pesquisa, a gente conclui que, com a naturalização da violência na nossa sociedade e a relação de dominação e exploração das mulheres pelos homens, é necessária uma conjuntura adequada de mecanismos de aplicabilidade da Lei Maria da Penha que permitam o efetivo enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, por meio da pesquisa e dos dados apresentados, apura-se, primeiro, a necessidade de incentivo e orçamento por parte do poder público para promover campanhas sobre a conscientização da violência e para a construção de delegacias da mulher e casas-abrigo. E segundo, a necessidade de capacitação dos profissionais que prestam atendimento às vítimas como uma forma de evitar a revitimização. Terceiro, a necessidade de continuar proporcionando meios de denúncia para que as vítimas consigam quebrar o silêncio em relação à violência sofrida com segurança, que é o mais importante. E quarto, a necessidade de produzir pesquisas visando a coleta de dados e informações sobre a violência doméstica, para que seja possível realmente conhecer a dimensão do problema e enfrentá-lo de forma adequada. Bom, chegando nos agradecimentos, eu começo pela minha mãe, pelo incentivo e a base que ela sempre me deu para escrever, para pesquisar e para buscar conhecimento. Não posso deixar de agradecer também o professor Dr. Renato Bernardi, por me guiar nesse caminho da pesquisa e não medir esforços para que ela fosse concluída. E a pesquisa ela só pôde ser desenvolvida com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da concessão da Bolsa de Pesquisa. E é isso, essas foram as referências utilizadas, e muito obrigada.